tema da mensagem de hoje diz respeito a uma mudança nas circunstâncias. Afinal de contas, a nossa celebração propriamente dita, os fogos da meia-noite, o Natal aconteceu, a celebração aconteceu 2 dias atrás. E aí surge a pergunta que, de repente, pode ser a sua pergunta também. O que acontece com a vida depois que o impacto maior passa? Depois que uma notícia forte se torna fato, ou que uma expectativa se cumpre ou não se cumpre? Todos nós, em algum momento, já tivemos uma situação na vida em que nós buscamos a Deus, em que nós fizemos uma oração e a vida voltou ao normal depois desta oração. O que a gente queria não aconteceu. O que acontece com a sua vida quando a vida volta ao normal? Quando passam as festas, quando o efeito, o impacto chega ao final, quando aquilo que era mais chocante ou que era mais objeto da nossa atenção, objeto do nosso desejo, de alguma maneira passou. E aí a gente tem que voltar para a rotina, tem que voltar para casa, voltar para a fábrica, voltar para as atividades. O que acontece? Como é que a gente lida com a vida quando a vida volta ao normal? Eu estou dizendo isso para você, para convidar você a perceber os fatos dos meses de um jovem casal e de alguma maneira tentar se imaginar no lugar daquela adolescente que recebeu uma figura impactante, um anjo, conversando com ela ali, fazendo uma saudação toda distinta, e na sequência dessa conversa que Maria tem então com Gabriel, uma série de eventos envolvendo a sua família, envolvendo sua prima Isabel, envolvendo o marido da sua prima que perde a voz e alguém ligado ao templo, envolvendo o seu noivo, tantas coisas, tantas pressões, tantas informações, que a Bíblia se restringe a dizer que ela guardava no seu coração cada uma daquelas informações. Imagine então, irmãos, como é a agitação do coração daquela jovem, como é a agitação do coração daquela criança com tantos fatos, tantas informações, e no dia em que entra em trabalho de parto, e talvez horas ou talvez dias depois, recebe ainda uma comitiva, recebe ainda a figura de trabalhadores do campo, que dão testemunho, que completam ainda mais a informação. É muita coisa, é muito movimento, é muita agitação, é muita informação. A vida não está normal, a vida está sobrenatural. Afinal de contas, está cercada de criaturas celestiais. A vida está sobrenatural, porque não está falando do dia a dia, da rotina, está falando de promessa. A vida está sobrenatural, porque está mexendo em emoções. A vida está sobrenatural, porque está falando de expectativas que todas as moças ao longo de séculos de composição do povo hebreu tinham aquela expectativa. E a vida não volta, não está normal quando ela então pega nos braços aquela criança. E o que será deste bebê que todo mundo fala? O que será deste bebê que mereceu a atenção de Deus? O que será deste bebê que mobilizou o cosmos, fez um astro riscar o céu? O que será esse menino? Sabem, irmãos, diante dessa realidade, acontece então a última visita e a vida voltou ao normal. O nenezinho fez cocô, Maria olhou para José e falou: e agora? Como é que cuida desse negócio aqui? Um recém-nascido como outro qualquer, que chorou de madrugada, que teve cólica, que José pegou a perninha ali e fez os exercícios. A vida voltou ao normal, irmãos. Não tinha anjo para dar mamadeira, não tinha
arcanjo para trocar fralda, não tinha querubim para cantar para dormir, a vida voltou ao normal. Eu estou falando isso para você nessa oportunidade, porque é possível que na sua jornada, você tenha vivido coisas extraordinárias. É possível que ao longo dos seus dias, e nesta noite dedicada aos mais maduros, é possível que você tenha tido experiências espirituais, tenha ido a cultos, tenha recebido notícias, mensagens. Os mais jovens participaram de eventos como Marca Radical, tantas situações, que falaram forte ao coração, que mexeram com o espírito, que deixaram cheio de desejo, cheio de expectativa, agora vai, e aí depois, tudo voltou ao normal, simples assim. Agora eu entrei para um conjunto, agora eu tenho um filho pastor, agora eu estou cantando, agora eu tenho um cargo na igreja, agora eu sou um professor, e no outro dia, a vida voltou ao normal. Como é que você reage quando a vida volta ao normal? Esse fato é importante para nós, porque pessoas que vivem atrás de cócegas espirituais, pessoas que vivem de alguma maneira de profecia em profecia, de igreja mais quente em igreja mais quente, pessoas que de alguma forma recebem algo no seu coração e não conseguem lidar com a vida quando voltam ao normal, elas não desenvolveram uma espiritualidade. Pessoas que de alguma maneira têm um arrepio, choram no meio de uma canção, mas depois não acontece de novo, ela acha que o problema está no lugar, aí ela vai procurar em outro lugar. Elas acham que o problema está no pastor, aí elas vão procurar outro pastor. E pessoas assim, que vivem de arrepio em arrepio, são pessoas muito vulneráveis. São pessoas, inclusive, propensas a serem enganadas. Cai na mão do explorador, leva o dinheiro delas, faz uma campanha e toda semana tem que ir lá dar dinheiro. De alguma maneira, pessoas que pulam de galho em galho, inclusive, acabam se decepcionando e saindo da igreja. Por isso a mensagem de hoje é muito significativa e é muito importante para você, para nós entendermos como é que o casal, como é que a chamada popularmente no cristianismo popular, a Sagrada Família lidou com a vida quando a vida voltou ao normal. Se você entender isso, se você conseguir lidar com essas informações, você confirma o seu cristianismo, fortalece a sua fé, consegue inclusive lidar com as decepções de algumas organizações sociais, como essa igreja aqui, que às vezes decepciona, porque é feita de gente, mas consegue ficar firme no caminho. Se você conseguir voltar para a vida normal, voltar para o tanque amanhã, segunda-feira, e uma amiga fez um negócio tão legal, falou, olha, deixa eu ir embora passar a roupa, porque agora para o Natal de 2022 falta 363 dias. Não é verdade? É verdade. Falta mais de 360 dias para o próximo Natal, porque agora já foi, agora já era. A gente tem que lidar com a vida normal e levar Jesus para a nossa vida normal. E essa será a prova verdadeira de que Jesus mudou o nosso interior e de que nós somos instrumentos de Deus para as mudanças que virão ao longo do tempo. Eu estou com você no texto do Evangelho de Lucas, capítulo número 2, abra sua Bíblia, nossa leitura é curta, 4 versículos apenas, leremos do verso 21 ao verso número 24, Lucas, capítulo número 2, dos versos 21 ao verso 24, onde a Bíblia Sagrada nos diz assim: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, chamaram-no de Jesus, o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo de ele ter sido concebido.
Então, chegou o tempo da oferta da purificação, como era a exigência da lei mosaica. Seus pais o levaram até Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Pois a lei do Senhor dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Assim ofereceram o sacrifício que era exigido pela lei do Senhor: 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Essa é a narrativa do Evangelho, a narrativa do que veio na sequência. Falei para você que a vida voltou ao normal, falei para você que acabou o glamour, acabou a visitação, e acaba mesmo, irmãos. Acaba no momento de felicidade, acaba no momento de tristeza. As pessoas celebram com você nas conquistas, as pessoas choram com você, mas uma semana depois do velório é que a dor fica maior, porque aí sumiu todo mundo, ninguém lembra mais. Aí é você que tem que enfrentar a vida, e é esse ensinamento que nós precisamos ter para que a nossa vida se transforme, para que a gente consiga experimentar realmente o que é significativo, único e incomparável. Quando a vida volta ao normal, eu e você precisamos então nos reorganizarmos, assumirmos os nossos papéis, dar suporte para aquele que está mais fragilizado, não ficar contando com terceiros. Quando a vida volta ao normal, nós precisamos ser testados se nós amadurecemos mesmo, ou se nós continuamos dependentes, porque tem gente que a vida volta ao normal justamente para passar de ano, a vida volta ao normal justamente para testar se você subiu um degrau. E quantas pessoas não são reprovadas? O momento espiritual anteriormente vivido era para criar intimidade com Deus, para a partir daquele momento fazer a caminhada você com Deus. Aquele que pedia para os outros orarem, os famosos irmãos 6 horas, que não é 6 horas da tarde, mas é 6 horas por mim, tem o seu momento ali espiritual, e a partir daquele momento é para começar a caminhar com Deus, e agora eu falo com Deus. A vida volta ao normal para saber se a gente conseguiu amadurecer e subir um degrau. O que a Maria fez com as informações que ela guardou no coração? O que o José fez com a fala dos anjos que ecoavam na sua mente? Quando a vida volta ao normal, em primeiro lugar, meu irmão e minha irmã, é preciso continuar fazendo aquilo que deveria ser feito. Cada um de nós tem um conjunto de obrigações, de regras, de costumes, de hábitos. Eu sou muito entusiasta do poder do hábito. Eu acho e acredito piamente que um hábito ele vai moldando um conjunto de práticas que vão dizendo quem nós somos de verdade. Bons hábitos fazem boas pessoas. Sou otimista dos hábitos. Acho que você deve começar a ter práticas que se transformem em hábitos, que esses hábitos ajudarão você a ser uma pessoa melhor. Todos nós temos práticas, hábitos, costumes, temos rituais a serem cumpridos nas mais diversas áreas e na espiritualidade também. Ninguém se escandalize da família de Jesus ter cumprido o rito judeu. Não se escandalize, pelo contrário, glorifique a Deus por isso, porque é uma família de judeus. E esta família de judeus é a família onde nasceu Jesus Cristo, filho de Davi. Nasceu Jesus Cristo, descendente de Abraão. Nasceu Jesus Cristo, que lá na sua idade adulta disse que cumpriu toda a lei de Moisés. Nasceu Jesus Cristo, que teria que enfrentar os sacerdotes, teria que conversar de igual para igual com os eruditos do templo, a ponto de deixá-los boquiabertos. Como é que esse menino sabe tanta coisa? Eu e você nascemos em alguma tradição, e isso não é mal. Foi bom para mim ter sido batizado lá na pia, jogarem uma aguinha na minha testa, foi bom. Foi bom para mim ter feito a primeira comunhão. Eu queria dar uns beijinhos na catequista, não vou mentir para vocês não, mas é coisa da adolescência.
E ela queria dar uns beijinhos comigo também, que eu estou ligado. Ela não me engana. Foi bom. Porque quando eu comecei a fazer pergunta para a menina falou, ó, você não é daqui não, hein? Está perguntando muita coisa da Bíblia que eu não sei responder. Ah, eu não sou daqui não? Não, você no seu lugar. Foi bom, irmãos. Cada experiência nossa, as experiências provam o nosso temor. Nos rituais que você frequentou, você experimentou um conjunto de temores, um conjunto de práticas, um conjunto de sinais espirituais que apontaram numa direção, que provaram que a espiritualidade, que é fator antropológico, todo homem tem espiritualidade, os ateus têm espiritualidade, é característica humana, cada um desenvolve a espiritualidade de um caminho, é um ponto de partida. Por isso o apóstolo Paulo sobe no Areópago, e ali num discurso para a comunidade de sábios, de gregos, uma comunidade de múltiplos deuses, quando ele acha a brecha ali num altar chamado ao Deus desconhecido, ele fala, opa, vocês fizeram um fundo de reserva aqui, tem Deus para isso, Deus para aquilo, Deus, na hipótese de esquecer alguma coisa, bom, colocamos Deus do ventilador, Deus da lâmpada, Deus do teto, Deus do piso, Deus da cadeira, mas pode ser que a gente esquecer alguma coisa, vamos colocar aqui um altar ao Deus desconhecido, é nesse aqui que eu subo para dizer que Deus fez os céus e a terra, e tudo que nele há, nesse aqui eu subo para dizer que tem um Senhor do universo, nesse aqui eu subo para falar que desde a fundação do mundo, ele tem um resgate preparado para os seus, ele sobe e aproveita a espiritualidade daquele povo para falar da verdadeira espiritualidade. Muita gente está buscando muitas coisas em lugares que não trarão a satisfação plena. Os votos terão que se renovar, as novenas terão que se renovar, as campanhas terão que se renovar, as caminhadas na Via Dutra terão que se renovar, tudo passageiro que caduca com facilidade. Tudo, pequenos caminhos de um labirinto, onde a pessoa pensa estar avançando, de repente, opa, não era por aqui não, eu vou para outro caminho. Até que este bebezinho da nossa história, que se tornou adulto, sobe, olha para todos e diz, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Até que este adulto agora, de uma família que passou por todos os processos, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Até que este bebezinho que passou por todos os processos, ele pode então ser identificado por João como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu preciso que você entenda nessa noite é que você precisa continuar fazendo o que deveria fazer. Para nós aqui, devemos continuar lendo a Bíblia. Pastor, mas tem uma palavra de Deus, eu ouvi, eu senti um negócio, então, beleza. A Bíblia ensina que se o profeta for de Deus, as coisas acontecerão. Pastor, mas eu fui na Irã, beleza, vem para a escola bíblica dominical agora, vamos caminhar junto, beleza, continua orando na sua casa, beleza, vem no culto, beleza, começa a cantar, continua fazendo o que você deveria fazer, simples assim, irmãos. Eu já contei para você a história do meu amigo economista, que no tempo de estudante, já contei umas 8 vezes, mas não tem problema, eu vou contar de novo porque sempre é útil. No tempo de estudante ele estava desempregado, e precisava muito, e orava, e chorava, e ia na Assembleia de Deus, ia lá no ciclo de oração com as irmãs da Assembleia de Deus orando lá de manhã, e aí abriu uma porta de emprego, e foi bênção, nossa, bênção sem igual, um lugar chamado Cidade de Deus, sede do Banco Bradesco, até na porta de emprego que abriu, já tinha tinha até Deus no nome do lugar, Cidade de Deus, é aqui mesmo que eu vou. É Cidade de Deus em Osasco? É Cidade de Deus, né? Cadê o irmão? Cidade de Deus, né? Isso mesmo, não estou errando não. E aí, o meu amigo começa a trabalhar, o chefe deu uma bronca nele um dia, ele falou, você sabe com quem que você está falando? Foi Deus que me colocou aqui.
bagunçou, foi mandado embora. Às vezes, irmãos, numa promessa de Deus que a gente recebe, a gente dá uma relaxada, deixa de fazer o que era para fazer. Às vezes, num chamado, seja ele pastoral, seja ele ministerial, seja num dom que você tem, se você dá uma descansada um pouco, né? Lembrei de uma outra situação ocorrida num debate na igreja, num bate-papo, e aí o rapaz que tocava o instrumento de sopro levantou no meio do calor da discussão da assembleia e falou: fala direito comigo que eu não sou crente, eu sou músico. Você precisa entender que diante de situações maravilhosas e magníficas e espirituais, que nós vivemos situações espirituais que acontecem na vida, às vezes as coisas não vão sair como a gente planeja, algumas respostas levarão alguns anos para se cumprir. Pastor, eu tinha certeza que era agora. Não, Deus falou para você que vai abrir a porta, mas calma, continua fazendo o que é para fazer, continua cumprindo os seus compromissos, continua sendo sério naquilo que você se comprometeu. E o nosso versículo 21 disse para nós que ele foi eu não posso fugir da palavra, senão parece que eu estou contando a história do Banco Bradesco, eu não estou pregando a Bíblia, eu estou pregando a Bíblia. O versículo 21 diz que no 8º dia ele foi circuncidado. Há algumas controvérsias, mas um bom número de eruditos dizem que foi na cidade de Belém. Na cidade de Belém, ali no 8º dia então, conforme manda Levíticos, capítulo 12, versículo número 3, os meninos então devem passar por aquela cirurgia que marca ali a purificação e que significa então que a descendência do judeu pertence a Deus, por isso ali é feito no órgão reprodutor e ele, como um bebê judeu, deveria passar por aquilo. 33 dias depois da circuncisão, no ato da circuncisão, então nessa cirurgia recebeu o nome de Jesus. 33 dias depois é a purificação da mãe. Então o trabalho de parto ali, a situação envolve sangue, envolve elementos que para o judeu fazia da mulher impura e quem tocasse nela alguém impuro também. Então era necessário dar uma oferta ali, fazer ali um ritual judaico de purificação. Todas essas coisas foram cumpridas pela família de Jesus. Nada de carteirada. Não, que é a família do Salvador, nós não vamos fazer não. Nada disso, irmãos. Nada disso. Aqui ó, o anjo falou com a gente não precisa dessas porcarias não. Nada disso. Temor, respeito, fazer o que precisava ser feito. Você que está no caminho de Deus, você que de repente tem um chamado de Deus, que teve uma experiência mais forte num culto, nesta igreja, ou em qualquer outro lugar, você que tem uma promessa, você que teve uma situação que ficou que está com a ponta aberta na vida, siga firme, fazendo o que você deveria fazer. Mas, além de fazer o que você deveria fazer, é preciso também dar um passo além. Afinal de contas, quando o anjo aparece e dá a instrução e fala ali o nome do nenezinho que ia nascer, nós observamos no verso número 21 ainda que o nome foi dado de acordo com a instrução que recebeu. Ora, filho de Deus podia ter um nome legalzão, né? Nome extraordinário. É um bebê único. Tem uma missão cósmica. O apóstolo Paulo fala em Colossenses que Jesus capturou e expôs diante do cosmos, que Deus cumpriu a promessa e que aniquilou, que rasgou a sentença de morte que era contrária a nós. Jesus é maravilhoso, vai colocar um nome desse, por favor, né? Mas pois, Jesus, Yeshua no hebraico, que aponta para Oséia, que é Oséias, e que aponta também para o menininho do Egito, o José. Jesus é Oséias e José traduzido. Um nome comum, até meu pai chama José. Não tem glamour nenhum chamar José. Yeshua, Salvador, tem uma missão.
tem uma missão. Sabe, irmãos, é importante, além de fazer aquilo que a gente faz, obedecer aquilo que a gente recebeu. Porque também eu não estou falando para você de estagnação, eu estou falando para você que você deve, aquilo que você faz, adicionar. E eu sei que você já dobrou seu joelho e já falou para Jesus assim, mais de uma vez: eu quero ser um crente melhor, eu quero ser uma pessoa melhor. E numa mensagem de um pastor mais eloquente do que eu, mais intelectual do que eu, mais espiritual do que eu, ele falou, talvez você até chorou, porque na mensagem você soube exatamente o que você precisava fazer. A grande pergunta da noite é: você está fazendo? A grande pergunta da noite é: o compromisso que você fez lá atrás, você está cumprindo agora? Está seguindo a instrução? Eu preciso ser mais participativo na igreja. Deus falou no meu coração que eu estou meio devagar, que eu estou meio descompromissado, mas agora eu vou mudar. Beleza, você fez isso, não é comigo não é comigo, é com você. Você não precisa ser fiel comigo, você precisa ser fiel a você mesmo, porque quando você põe a cabeça no travesseiro, você conversa com você mesmo, simples assim. Lembra do Ananias e Safira? Quando Ananias vende a propriedade e ele faz todo um forfé para mostrar que é generoso, e aí esconde o dinheiro para ele. E aí a briga do Pedro com ele, falou: para que você fez isso, rapaz? Alguém pediu para você vender alguma coisa? Você fez só de inveja do José? Para que você fez isso? Se você ficasse com seus terrenos, o terreno não era seu? Agora, só porque o irmão fez lá, o Barnabé fez, você faz também, para todo mundo te bater palma para você? Faça isso. Compromisso é seu com você, não é comigo. Então, como você mentiu para você mesmo, se você não consegue ser bom com você mesmo, você vai ser bom com quem? Você não consegue levar você mesmo a sério, você vai levar quem? Siga a instrução espiritual que você recebeu. Siga. O anjo falou: coloca o nome do menino de José, hein? Ou melhor, de Jesus, que deriva, que é o Salvador, o nome de acordo com a missão, coloca o nome certo nele. Beleza, recebemos aqui, guardei no meu coração que era para fazer, e eu vou fazer. Simples assim. Nessa noite eu preciso muito que você investigue e vasculhe o seu coração. Nessa noite, eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você busque na sua mente e peça para o Espírito Santo lembrar você qual o compromisso que você fez lá atrás, que você deu uma mornada ou que você deixou de dar os passos certos. Nessa noite, para que essa última noite de domingo do ano 2021 valha a pena, eu preciso que você renove o seu compromisso e siga a instrução. Eu sabia o que eu tinha que fazer, então a partir de agora eu vou começar a fazer. Mas em terceiro e último lugar, além daquela família ter sido fiel a si mesmo, voltando à sua rotina, cumprindo os procedimentos, e você precisar cumprir os procedimentos, não ser um turista na igreja, não ser alguém que espiritualmente só se alimenta daquilo que o pastor fala, além daquelas pessoas olharem para o futuro e fazer o que deveriam fazer hoje para produzir o futuro, colocaram o nome do menino de Salvador hoje, para que ele pudesse ser o Salvador no futuro, você precisa fazer hoje aquilo que produzirá o futuro. Em terceiro e último lugar, essa família nos ensina que há uma necessidade de continuar dando o melhor, seja ele qual o melhor for, porque o melhor é seu. Como dizia a conjugação da língua portuguesa, me, mim,
mim comigo, te contigo, se consigo. Não tinha um negócio assim quando a gente estudava português? Então, é o melhor de você para você mesmo. Não é o melhor de você para o outro. Não é o melhor seu, não é o que o outro tem. O melhor seu é o que você tem. É muito importante entender esse conceito, é muito importante e fundamental, sabe por quê? Porque a Bíblia traz para nós um ensinamento que ninguém deve desprezar. O ensinamento de que quem é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Pastor, o que isso tem a ver? Não estou entendendo nada, está confuso. Não está confuso não, vem comigo que você entende. Tem pessoas que prometem oferecer lá na frente quando tiver. Quando eu me aposentar, eu vou ter mais tempo para Deus e aí eu vou me dedicar a mais coisas. Quando eu ganhar 10 mil, estou acostumado a viver com 4 mil. Quando eu ganhar 10 mil, eu posso dar 1.000 de dízimo e viver com 9 e vou viver bem. Quando lá na frente eu tiver, eu faço. E a Bíblia nos ensina que quem não é fiel no pouco, quando tiver muito, não será fiel, porque não está habituado, porque não tem a natureza, não tem o caráter, não tem a condição, está dependente do que os outros dizem, está à procura de desculpa, na verdade. Quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais tempo. Não vai, você não dedica hoje. Dedica hoje. Quando acabar aqui os estudos, aí eu vou me concentrar mais no estudo da Bíblia, porque a Bíblia perde mais atenção, e agora eu estou na faculdade e me distrai. Não vai, não vai, é mais fácil assistir Netflix do que você se dedicar ao estudo. Não vai. Aquela família, irmãos, a regra trazia que o resgate do filho o filho primogênito pertencia a Deus. Então era Levítico 12 vai te explicar isso, uma devolução a Deus. Eu tive o meu primeiro filho, é um presente, ele vai então ser consagrado a Deus. Mas se ele não era da tribo de Levi, então se pertencesse a outra tribo, ele era igualmente dádiva de Deus, mas eu poderia ofertar um cordeirinho ali, cumprir uma série de procedimentos para dizer, isso aqui é equivalente. Então eu estou resgatando o meu filho, ele é teu, mas é meu, e eu estou dando essa oferta para o Senhor, para dizer que eu me agrado do Senhor. O grande pulo do gato que tem nesta passagem, neste versículo 24 que nós estamos lendo, é que um cordeiro, para uma sociedade agropastoril, não é uma coisa do outro mundo não, mas mesmo assim tem gente um pouquinho mais pobre, Esse pessoal um pouquinho mais pobre é o seguinte, ele vai, que o jubileu no desenho do Pica-Pau, lembra? Você vai encontrar uma velhinha na praça, dando pipoca, e ali você vai capturar uma rolinha, 2 na verdade, você vai capturar um pombinho, que não é o pombo da praça, mas que é uma ave que você vai conseguir. Não é porque você não tem recursos que você não vai fazer sua oferta a Deus. Você vai fazer uma oferta um pouquinho mais baratinha. E Deus não olha o valor. Mas só que vai demandar um pouquinho mais de empenho, né? Enquanto o cordeirinho está ali em cativeiro, para resgatar a pomba vai ter que ter uma certa artimanha, vai ter que armar uma arapuca na beira da estrada, vai ter que fazer alguma coisa ali para que você possa capturar essas 2 aves e fazer, segundo o rito judeu da época, é importante destacar, não saia matando pombos, por favor, segundo o rito judeu da época, fazer ali a oferta para Deus, mostrando, eu me importo, tanto me importo que fui atrás, tanto me importo que capturei, tanto me importo que olhei aquele bichinho bonitinho, fiquei com dó de matar, mas é o procedimento que tem que cumprir, quebrei o pescoço dele e matei, enfim. O que eu quero que você saiba é o seguinte, que tudo para Deus tem um significado, tem um empenho, tem uma dedicação, tem um rito, tem uma série de passos a serem cumpridos, que naquele tempo, então, antes de Jesus, era simbólico, era cumprido, e que aquela família pobre que não tinha dinheiro para um cordeiro, assim mesmo, deu seus pulos,
num território inóspito, estavam em Belém, viajaram cerca de 10 quilômetros até Jerusalém, e em Jerusalém fizeram então ali a sua oferta de purificação e entregaram aquilo que deveriam entregar. Deram o melhor dentro daquilo que podiam. Simples assim. Simples assim. Algumas pessoas, elas estão olhando para o que os outros dão. Algumas pessoas, inclusive, sentem vergonha de dar, já que não pode dar algo tão valioso quanto o que os outros dão. Ah, a igreja vai comprar uma mesa de som. Que legal que a igreja vai comprar uma mesa de som. Tem uma campanha. A campanha da mesa de som. A mesa de som custa 20 mil reais. Precisamos comprar porque os microfones estão ruins, as crianças não conseguem cantar. Precisamos comprar a mesa. Ah, mas eu só tenho 5 reais. Todo mundo dando 100, eu vou dar 5. Então, é disso que nós estamos falando. Mas eu nem quero falar de dinheiro. É que falar de bens tangíveis é mais fácil para compreensão. Mas eu quero falar da vida. Quero falar do tempo, quero falar dos recursos emocionais, da dedicação, quero falar de tantas e tantas outras coisas, que a gente vê o que as pessoas oferecem e a gente arruma uma desculpa e não dá dentro daquilo que a gente pode dar, que a gente pode oferecer, que a gente pode consagrar. Esta família nos mostra que na pobreza deles, prestaram a oferta perfeita que agrada a Deus. Que no seu pouco recurso, quando a vida volta ao normal, eu tenho que seguir minha rotina normal. A vida volta ao normal, eu tenho que implementar algumas melhorias para que aquilo que é normal e banal se torne especial. Quando a vida se torna normal, eu tenho que trazer então passos de obediência, tenho que trazer ali passos de compromisso, para que eu mostre que eu estou realmente nesse negócio, eu estou junto, que eu não fiquei para trás, que eu não ignorei, eu vou continuar aqui, não aconteceu ainda, mas eu vou continuar. Lá na frente o apóstolo Paulo vai ensinar Timóteo dizendo assim, requer-se do obreiro que ele seja encontrado fiel. É isso que Deus quer, seja fiel, só isso. Fiel. A vida volta ao normal. Traz para que eu e você sejamos pessoas que oferecem o nosso melhor, que não fiquem baseados no tempo passado, o que eu fiz, o que eu fui, o que eu tive. Ofereça o seu melhor de hoje. E se o seu melhor de hoje não é o melhor daquele tempo, acredite, é o melhor de hoje que Deus quer. Ah, pastor, mas a saúde não é mais a mesma, o vigor não é mais o mesmo. Eu perdi aquele emprego daquele tempo, agora o emprego de hoje me exige tanto de mim. Então, é o de hoje que Deus quer, é o melhor de hoje. Quando a vida volta ao normal, eu e você precisamos entender que a vida não é esse espetáculo, esse show de luzes e cores. Às vezes eu me acho até um pastor um pouco niilista, um pastor até um pouco pessimista, mas é que eu quero ser realista com você. Não vai ser todo dia que vai ter anjo falando. Tem que ser realista com você. Deus falou com Moisés 2 ou 3 vezes, falou com Josué uma vez só, falou com Davi, é pouca vez, irmãos. Deus fala, depois passa 15 anos, depois passa mais 10 anos, não é esse negócio bagunçado, o Senhor falou comigo toda hora, não é um soberano, é outra coisa. Às vezes você come demais, às vezes é congestão, não é toda hora que Deus fala, não é claro, estou falando de uma coisa extraordinária, com a Bíblia, toda vez que você abrir a Bíblia, Deus vai falar ao seu coração, estou falando de outra coisa com você, e você está me entendendo. Vai ter momentos, São João da Cruz chamava de noite escura da alma. Vai ter momento que a gente vai ter que andar e vai fazer oração e vai parecer que a oração não passou do teto. E você vai se sentir sozinho. E aí sabe o que você faz quando isso acontecer? Continua orando. Vai ter momento que vai faltar palavra para você, que a decepção vai ser grande, que gente querida vai morrer, vai ser um momento que o seu coração vai se apertar, que você vai brigar com Deus. E aí sabe o que você tem que fazer? Continua. Vai ter momento que nós não vamos ter frases completas para elaborar a Deus. E sabe o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina você colocar a mão no seu coração e dizer assim:
Tem misericórdia de mim, ó Deus. Eu não tenho palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Estou decepcionado com o Senhor. Tem misericórdia de mim, Deus. Não foi isso que eu planejei. Tem misericórdia de mim, Deus, eu estou com raiva. Jesus falou que tinha 2 homens, um que estava orando assim, só com essa expressão, tem misericórdia de mim, ó Deus. E o outro estava com frases todas elaboradas e pomposas. E Jesus falou, está vendo aquele lá? Ele está falando dele para ele mesmo. E esse aqui, que apenas pede misericórdia, ele sim Deus está ouvindo. Eu quero tanto que tenha luzes na tua vida, que tenha sarça ardente, quero que tenha coisas boas, mas eu quero mais do que isso, nos momentos de silêncio da vida, que você continue fiel a Deus, fiel no que você comprometeu, fiel naquilo que Deus vai fazer na frente, seguindo as orientações novas, dando o seu melhor a Deus, e assim, a sua vida que voltou ao normal, será uma vida muito especial, e você será surpreendido pelo próprio Deus, que honrará a sua fidelidade. Amém? Abaixe a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Converse com Deus. Quem sabe até você é essa pessoa que a vida voltou ao normal, que você esperava tanta coisa e que não aconteceu, e que hoje por acaso entrou nessa igreja, ou como de costume entrou nessa igreja, mas está tão vazio, tão triste, está tudo tão sem graça. E nessa noite, o próprio Deus falou para você, tem plano, tem história, faz o que tem que fazer, segue as orientações mais recentes, seja fiel no que você tem, por mais simples que seja, que você ainda vai ter muitas surpresas. Maria teve muitas surpresas e muitas alegrias, irmãos. José, nos anos que ele viveu pela frente, que nós não sabemos quantos anos são, mas em cada um deles ele se orgulhou muito do menino dele, que se tornou marceneiro igual o pai, que não deu decepção nenhuma. José morreu orgulhoso do filho. E assim, de repente, que você, por algum motivo, desanimou da vida, porque a vida está normal demais, e você quer força para seguir em frente, eu quero muito orar com você. Levanta a sua mão e abaixa, eu quero orar com você, não precisa ficar levantado não. Deus abençoe, meu irmão, pode abaixar. Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, pode abaixar, eu já vi ali. Deus abençoe, minha irmã. A vida é normal, mas a gente cumprindo os procedimentos, na normalidade do dia a dia, será muito especial. É só questão de tempo. Mais alguém? Deus abençoe, minha irmã, pode abaixar. Eu sonhava tanta coisa, eu esperava tanta coisa, as coisas não estão acontecendo. Bondoso Deus, amado Pai, diante desta família, que na normalidade do dia a dia, que no cumprimento das obrigações, da rotina, não se deixou arrastar, não teve na voz do anjo uma desculpa para não fazer. Nós estamos nos agarrando nas tuas palavras, Deus, meus irmãos e eu, nós aqui estamos juntos. A vida voltou ao normal, depois de tanta coisa forte, depois de tanto baque. A gente esperava tanto mais, tanto sonho a gente alimentou, tanta expectativa. De repente tudo ficou normal. Ajuda, Deus, os teus filhos em meio a essa normalidade. Às vezes voltou ao normal até por uma decepção. A gente colocou o coração em algo, em alguém, e não foi nada daquilo. Voltou ao normal. Ajuda, Deus meu e Rei meu. Ajuda a nos posicionarmos
de maneira coerente com aquilo que devemos fazer, a pegar os detalhezinhos das coisas novas que devemos obedecer, e aí nada, nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de limitação nos impedir de dar o nosso melhor, o melhor do pobre. 2 pombinhas, mas era o melhor. Cada um de nós, por mais simples que somos, temos um melhor para dar, e pedimos ao Senhor que nada nos impeça de dar o nosso melhor ao Senhor, seja do nosso tempo, seja das nossas emoções, seja da nossa intelectualidade, seja da nossa espiritualidade, das nossas técnicas, das nossas artes, dos nossos ofícios, dos nossos dons. Nos comprometemos, Deus meu e Rei meu, a dar o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus, não permita que nenhum empecilho venha nos tirar esse privilégio de dizer: estou dando o melhor para o meu Deus, porque o Senhor é digno de honra, de glória e de louvor. Obrigado, Deus, pela certeza de que as vidas que voltam ao normal com o Senhor serão surpreendidas, serão honradas, serão iluminadas e serão testemunhas de água transformada em vinho, da tua presença que faz o sobrenatural, em o nome e para o louvor de Jesus. Amém.